Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amados, Deus esse ano nos desafiou a caminharmos sobre uma palavra profética em que nós, em Cristo Jesus, teríamos a capacidade, a possibilidade de vivermos uma vida sem limites, não é verdade? E nós estamos chegando ao final desse ano, e há mais ou menos uns 2 finais de semana atrás, Deus falou conosco que o final de ano já estava chegando. Alguns romperam limites, outros não. Nós podemos ver o porquê que isso aconteceu, não é verdade? Deus falou ao nosso coração a respeito de que a gente colhe aquilo que a gente planta. Amém, queridos? Mas hoje eu queria estar falando algo mais que tem a ver com a visão do Evangelho do Reino, coisa que muitas vezes as pessoas não dão muita importância a isso. As pessoas às vezes acham que podem viver uma vida de aparência, podem viver uma vida em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, e agora eu, por mim mesmo, tenho a capacidade de fazer algo. Jesus Cristo, Ele nos avisou, nosso Senhor, Ele nos advertiu, dizendo que sem Ele, nós não poderíamos fazer absolutamente nada. A palavra profética nesse ano, era embasada num versículo que Paulo diz à igreja, né, diz aos filipenses, que ele tinha entendido isso muito bem que Jesus falou, e ele declara que tudo ele podia naquele que o fortalecia. Então nós hoje, essa palavra profética está sobre a igreja, que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, amém? Amém. Só que o que acontece, querido, é que isso começa em algum lado. E o grande erro das igrejas hoje é a gente querer começar por fora, pelo lado de fora. É a gente querer fazer sem antes sermos. O grande erro é eu tentar fazer algo sem que antes eu seja. Você imagina um médico, cirurgião, querer fazer uma cirurgia sem ele de fato ser um médico. O que você acha que vai sair aí, querido? Vai ser um negócio meio troncho, né? Um negócio meio esquisito. A pessoa que tiver na mão desse cidadão, coitado, só pela graça e misericórdia, não é verdade, querido? Porque vai ser um negócio não muito bom aí. Por que não vai sair? Porque ele não sabe, ele não entende, ele não vivenciou, não começou nele, na vida dele primeiro, para que ele pudesse aprender e assim ele pudesse fazer. Vocês estão começando a entender, amém, queridos? Amém. No reino de Deus não é diferente. E Josué, querido, um homem de Deus tremendo, que veio logo após Moisés, logo após a morte de Moisés, Josué é levantado. Ele toma um posicionamento, ele toma uma posição e ele declara em alto e bom tom e publicamente algo que é o versículo base dessa mensagem. O título da mensagem de hoje é Começa na Minha Casa. E o versículo base dessa mensagem está em Josué 24:15, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero escutar a igreja dizendo isso em alto e bom tom. Vamos lá, 1, 2, 3 e... eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Houve um meio, uns foram mais à frente, mais ousados, outros ficaram assim um pouco tímidos, ficaram assim, né, um pouco mais para trás. Vamos juntos mais uma vez, 1, 2, 3 e... eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória, aleluia. Amém, querido? Nós e a nossa casa serviremos a Deus. Às vezes é fácil a gente declarar isso. Apesar de ser uma bênção e uma verdade, Deus deseja isso, amém, queridos? Amém. Que você e a sua casa sirvam ao Senhor, que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Mas às vezes isso, quando a gente vai colocar em prática, fica um pouco complicado. Eu acho que eu e minha casa servindo ao Senhor é quando eu simplesmente vou ao culto nos dias de domingo. Quando eu falo para todos ao meu redor que eu sou cristão. Aí eu acho que essa palavra está se cumprindo na minha vida.
mas não está. Eu quero começar dizendo, amado, que eu comecei falando anteriormente, dizendo que às vezes a gente quer fazer sem antes ser, não é verdade? A gente às vezes quer começar pela missão. Anima o irmão ou a irmã que está do seu lado e fala assim: você sabia que você tem uma missão? Amém, queridos? Amém. Então olha só, uma missão nós temos. Essa missão foi entregue a Jesus, por Jesus aos seus discípulos, e isso nos atinge hoje, nos dias de hoje, porque eu creio que todos aqui são discípulos, amém? Amém. Glória a Deus. Então preste bem atenção, amado, porque a grande missão da igreja do Senhor Jesus hoje é fazer discípulos. E Jesus fez questão de deixar isso escrito em sua palavra em Mateus 28, versículo 19 e 20. Ele diz assim: ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações. E ele nos ensina como é que a gente faz discípulos: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, queridos? Amém. Presta atenção, querido, porque aqui Jesus deixa bem claro. Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu deixo aqui uma missão para aqueles que querem ser discípulos. E aqueles que são discípulos, eu tenho uma missão: vão e façam agora discípulos. E eu vou deixar escrito como é que vocês vão fazer isso. Vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem mais: você vai ensiná-los a guardar. Agora, o que é que você vai ensinar eles a guardar? Todas as coisas. Diga assim: todas as coisas. Olha só, que eu vos tenho mandado. Aqui é o ponto. Será que o que Jesus me tem mandado guardar, eu tenho guardado? Será que o que Jesus tem falado para mim eu tenho obedecido? Será que o que a sua palavra me orienta e me ordena, eu me submeto? Porque aqui é o ponto, querido. Porque o discípulo de Jesus, ele é todo aquele que ele crê em tudo que Jesus diz, e ele faz, obedece em tudo que Jesus manda. Amém, queridos? Amém. Só que o seguinte, amado, toda missão, você tem que ter algo para suportar isso. Você não vai conseguir ter uma missão se você não tiver uma visão de como você vai fazer isso. Se você não tiver uma visão, você não consegue cumprir a missão. Se você não conseguir enxergar, querido, você não sai do lugar. Estão conseguindo entender? Amém, queridos? Então presta atenção, porque para fazer discípulos eu tenho que ser discípulos. Eu não sei se você sabe disso, mas aqui nessa igreja, aqui nesse ministério e na igreja do Senhor Jesus, no reino de Deus, existe uma visão. E você sabe qual é a visão que nós seguimos? Diga assim: cada casa, uma igreja. Cada discípulo, um sacerdote. Mais uma vez, diga assim: cada casa, uma igreja. Cada discípulo, um sacerdote. Então presta atenção. Jesus está falando assim: preste bem atenção. Você quer ir fazer discípulos? Amém. Só que você tem que ter uma visão. Essa visão, querido, começa na tua casa. Você quer formar uma igreja? Amém, Jesus. Ok, a sua casa tem que ser uma igreja. Você quer ir à igreja? Amém, a sua casa tem que ser uma igreja. Senão, quando você chegar aqui, você não vai passar de um visitante ou de um membro. O que você vem fazer aqui no domingo, querido, é consequência do relacionamento diário que você tem com Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. E Deus está falando que cada discípulo, além da minha casa tem que ser uma igreja, cada discípulo, aqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus, agora tem que ser o seguinte: tem que ser sacerdote. Semana passada Deus nos trouxe uma palavra tremenda sobre sacerdotes. Amém, querido? Nós aprendemos bem que nós devemos seguir o nosso modelo Jesus. Deus deseja levantar uma raça de Zadoques. Amém, querido? Amém. Sacerdotes fiéis que servem ao
Senhor de todo o coração. Então presta atenção, Deus deseja que a nossa casa, querido, seja uma extensão da igreja. O que você faz na igreja quando você vem no domingo? Você louva, você ora, você adora, você recebe palavra, você dá a palavra. Você está entendendo, querido? Na sua casa tem que acontecer isso. Amém. Dentro da sua casa tem que ter leitura da palavra. Quando você vem à igreja tem leitura da palavra, não tem? Amém. Olha só que coisa. A sua casa tem que ter leitura da palavra. Amém. Você vem na igreja, tem louvor e adoração. A sua casa, querido, tem que ter louvor e adoração. Mas não é você botar simplesmente, querido, louvor e deixar tocar lá o dia inteiro, não. Até acabar a bateria do iPad ou do iPhone, ou então até quebrar o rádio, querido. Aquela coisa toda, entendeu? Até a internet sair do ar. Não tem nada a ver com isso não, viu, querido? Louvor e adoração com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Querido. Louvar a Deus com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Você está conseguindo entender? Tudo que eu faço, as minhas atitudes louvam a Deus. Tudo que eu falo, o que sai da minha boca, louva a Deus. Ou seja, agrada ao coração do Pai, querido. Você está conseguindo entender, amado? Amém? Presta atenção, amado, porque a Bíblia fala de muitos homens de Deus que receberam missão para cumprir. Receberam missões a serem cumpridas. E eu queria falar de algum deles hoje. Um deles, amado, é Moisés. Moisés, amado, quando ele foi chamado por Deus, esse homem, amado, já tinha saído do Egito, já estava morando fora, já estava com uma idade que hoje para nós é uma idade um pouco avançada, não é verdade? Que às vezes a gente acha que é tarde demais e não é verdade? Então olha só, querido, o que acontece é que Moisés, Deus o chamou e Deus deu uma missão a esse homem. Você tem ideia de qual era a missão de Moisés? A missão, querido, de Moisés era livrar o povo de Deus da escravidão egípcia e levá-los para uma terra que manava leite e mel. A proposta então, a missão então de Moisés era tirar o povo, liberar o povo, libertar o povo de ser escravo e agora colocar eles num local, querido, num local, num manancial de água viva. Ao invés de trabalho, querido, ao invés de daquela coisa, daquela opressão, eles iam ter agora uma vida livre diante de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Deus os estava chamando agora para liberdade, para paz. Amém, queridos? Amém. Olha o que aqui diz Êxodo 3, o versículo 9 e 10 diz assim: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa era a missão, querido. Essa era a missão. Então presta atenção, para sustentar, amado, para sustentá-lo no cumprimento da missão, para sustentar Moisés a cumprir, a perseverar, a permanecer no cumprimento da missão, Deus dá a esse homem uma visão. Você quer ver qual é a visão? Preste bem atenção, Êxodo 3,17. Portanto eu disse: far-vos-ei subir a aflição do Egito, a terra do cananeu, e do ateu, e do amorreu, e do fariseu, e do aveu, e do jabuseu, a uma terra que mana leite e mel. Essa era a visão, querido. Essa era a visão. A visão, aquilo que suportava, que sustentava Moisés, era porque ele sabia diante de quem ele estava. E ele tinha visão. Ele estava pensando o seguinte, na visão dele ele olhava e falava assim: eu vou tirar o povo dessa situação, dessa posição em que eles se encontram agora, e eu vou levar eles para um outro lugar. Um lugar agora, querido, que eles não precisam agora de trabalho forçado, aquela escravidão, chicotada, apanhar para ter o que comer. Agora eles vão entrar num local, num lugar que mana leite e mel. Vai ter fartura. Vai ter fartura. E essa fartura, querido, não é como
eu escutava antigamente não, viu? Que às vezes eu entrava em algum lugar e a pessoa falava assim, não, aqui em casa tem uma fartura tremenda. Falava, é mesmo, pai, tem uma fartura tremenda. Aqui farta arroz, farta feijão, farta tudo. É uma fartura tremenda. Não é essa fartura que Deus está dizendo aqui. Era abundância. Era uma vida suprida. Amém, queridos? Deus tem para você, querido, e para mim uma vida suprida. Amém? Deus tem para a igreja dele uma vida suprida. Em todas as áreas. Amém, querido? Amém. Presta atenção. Se a nossa igreja, querido, for composta de verdadeiros discípulos, cada casa será uma representação viva da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém, queridos? Se a igreja for composta de verdadeiros discípulos, às vezes a gente confunde um pouco isso. Porque às vezes eu me torno membro da igreja. Eu digo que eu sou cristão. Eu visito, eu frequento aquela igreja. Eu falo até para as pessoas que eu tenho uma religião. Aí eu tenho uma notícia para te dar. Deus não te chamou para ser membro de igreja, muito menos para alguma religião. Deus te chamou para ser discípulo. Amém. Amém, queridos? Você vai fazer parte, sim, de um corpo local, onde você vai se congregar, onde você vai estar entregando ali um pouco do muito que Deus tem te dado, onde você vai estar junto com os irmãos, recebendo o óleo que desce e escorre pela barba, a barba de Arão, e se espalha pelas vestes. Amém, querido? Você vai estar em unidade, você vai estar unido com aqueles irmãos, caminhando junto, ajudando uns aos outros, exortando uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Amém, queridos? Pronto. Mas você não foi chamado para ser membro de igreja, meu irmão. Você não foi chamado para fazer parte de uma religião. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Para você ser parte do corpo de Cristo. Para você ser um discípulo do Senhor Jesus. Então, querido, presta atenção. Se essa igreja aqui for composta de verdadeiros discípulos, não membros, não frequentadores ou visitantes, mas de discípulos do Senhor Jesus, sabe o que vai acontecer com a nossa casa? A nossa casa vai resplandecer a glória de Deus. Aleluia! Você está entendendo, querido? Quando as pessoas entrarem na nossa casa, elas vão ser contaminadas e envolvidas pela presença do nosso Deus. Amém? Amém? Por quê? Porque a sua casa é uma igreja. Porque você, sendo um discípulo, você é um sacerdote. E o sacerdote, querido, ele era responsável por levar a presença de Deus. Então presta atenção. Nós temos essa responsabilidade. Quer fazer discípulo, amém? Amém. Sua casa tem que ser uma igreja. Amém. E você, sendo um discípulo, você tem que ser um sacerdote. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. E às vezes eu começo a olhar e ver assim, pastor, você está falando de igreja, você está falando de ser discípulo, você está falando dessas coisas todas, de conquistar, de fazer discípulo de novo. O que eu tenho a ver com essa coisa toda? Afinal de contas, eu não sou pastor. Afinal de contas, eu não fui chamado para ser pastor. Não quero ser pastor. Ou não sei o que se passa pela cabeça de cada um, não é verdade? E eu acho que isso é trabalho só do pastor. Jesus, quando entregou essa missão, ele entregou a missão aos discípulos. Não foi a pastores. Agora eu digo uma coisa. Pastor que não é discípulo não é pastor. Você está conseguindo entender, querido? O discípulo, ele recebe a responsabilidade pastoral. Mas se ele não é discípulo, ele pode até receber o título, mas ele não vai conseguir resplandecer a glória de Deus. Ele não vai conseguir cumprir a missão. Por que não vai cumprir a missão? Porque não tem nada para suportá-lo no cumprimento da missão. Porque a casa dele não é uma igreja e ele não é um sacerdote, muito menos um discípulo. Você está conseguindo entender, querido? Então presta atenção. Você é chamado para fazer parte disso, amado. Talvez você esteja se perguntando justamente isso. O que eu tenho a ver com essa palavra? O que eu tenho a ver com essa situação toda? Afinal, esse negócio de igreja e de querer transformar cada casa uma igreja,
Isso é a ideia do pastor Júnior. Isso é a ideia dele lá. Aí inculcou esse negócio na cabeça do pastor Zeca. O pastor Zeca agora está falando isso pra gente. Eu acho essa coisa assim um absurdo, sabe? Minha casa, sei, que negócio é esse, rapaz? Eu sou o quê? Não é bem assim não. Isso aí é demais. Isso aí já é fanatismo. Querido. Preste bem atenção, amado, porque o ser humano às vezes pensa dessa maneira. Mas por que ele pensa assim? Porque ele não está tendo visão. Ele pode até conhecer a missão, mas ele não tem visão. A Bíblia fala, eu falei aqui, que hoje nós vamos falar a respeito de alguns homens, não é verdade? Falei de Moisés, não é verdade? Que tinha uma missão e tinha algo que suportava a missão dele, que era a visão. Amém, queridos? Mas a Bíblia fala sobre um outro homem. O nome desse homem se chama Neemias. Neemias, querido, ele estava feliz e contente servindo ao rei. Tinha um trabalho tremendo lá, sabe, querido? Trabalhava lá no rei, no meio daquele reinado, no meio daquela coisa toda, e servindo o rei, é uma bênção. Trabalho, casa, comida, roupa lavada, 3 mil por mês, fora uma tapa na orelha de vez em quando, para dar uma alegrada na galera. Sabe como é que é? Tinha tudo, querido. Um dia ele fica sabendo uma história. Ele fica sabendo, amado, que os muros de Jerusalém, sua terra, sua cidade, estavam todos destruídos. Os portões queimados. Tudo no chão, ruínas, simplesmente. E Neemias, a princípio, podia pensar o seguinte: eu estou aqui, já estou com o meu trabalho, já tenho onde morar, nem naquela terra eu estou mais, o que eu tenho a ver com isso? Esse homem, querido, se quebranta na presença de Deus. Se levanta como um discípulo. Se levanta como um sacerdote. Se levanta como alguém, querido, que fala assim: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E ele entra na cidade, querido, e chama algumas pessoas. E eles começam, querido, a construir um muro. Eles começam a levantar os muros de Jerusalém, amém, amado? Amém. E eles vão trabalhando. E eles vão trabalhando. E eles vão trabalhando. Eu não sei se você sabe, você passa por lutas e dificuldades hoje? Sim ou não? Amém. Olha só, querido, naquela época não era diferente. Eles começaram a passar por lutas e por dificuldades. Os inimigos se levantam e começam a ameaçar. E eles meio que se amedrontam no meio dessa situação. E aí, amado, o povo parece que chega para Neemias e fala assim: ó, querido, deixa eu te falar, quem veio com essa ideia de levantar os muros de Jerusalém foi você, não fomos nós. Você nos chamou, a princípio estava tudo ok, mas agora o negócio está ficando demais, toma que o filho é teu, se vira. Estou cansado. Você já escutou isso, querido? Eu já escutei pessoas assim: pastor, estou cansado. Está ali perseverando, lutando pelo seu casamento, lutando pela sua casa, lutando pelos seus filhos. Aí fala assim: eu estou cansado. Oh, Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor. Esse povo fez isso com Neemias. Esse povo tinha entendido a missão, mas esse povo não tinha visão para sustentar a missão. Preste bem atenção, querido. O que diz Neemias 4:10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles chegam dessa maneira, falando assim: Neemias, presta atenção, querido, não dá mais. O negócio não está funcionando. As lutas estão se levantando, está ficando demais, querido. Eu não estou aguentando mais essa pressão. Os inimigos já estão começando a nos oprimir. Eles são em maior número. Eles são isso, eles são aquilo.
dando desculpa que nós damos hoje em dia. E são desculpas, querido, que muitas vezes a gente traz e que a princípio são verdadeiras. Às vezes não é mentira. As lutas estão difíceis. Mas sabe por que a gente esmorece, desmaia no meio do caminho? Porque falta visão para sustentar. Neemias, querido, vira para esse povo e dá uma resposta reveladora para que eles pudessem entender e ter a visão e a total certeza do que estava acontecendo ali. Neemias 4:13 em diante diz assim: então pus o povo por quê? Por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. E inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Agora vem a revelação, agora vem a visão, para poder sustentá-los e suportá-los durante a obra. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Versículo 15: sucedeu que, ouvindo os inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós aos muros, cada um a sua obra. Amado, presta atenção, deixa eu falar um negócio para você. A sua casa se transformar numa igreja é problema seu, querido. Preste bem atenção. Por que, pastor, que é um problema seu? Eu estou aqui dentro desse ministério e falou que é vida com vida. Que a sua bênção é a sua bênção, a minha dor é a sua dor. Que história é essa agora? Preste bem atenção, querido. Não adianta nós todos lutarmos e um fica parado, esperando que todos façam por ele. Você está conseguindo entender, querido? O posicionamento, o direcionamento que Neemias deu foi para todo o povo. Não se livrou ninguém, querido. Foram todos, foram os nobres, foram os magistrados e o resto do povo. Nenhum escalão, querido, saiu dessa. Não, presta atenção. Agora eu sou líder. Entendeu? Então agora eu não tenho mais. É com você que Deus está falando. Não, agora eu sou pastor. É com você que Deus está falando. Não, presta atenção, pastor. Eu acabei de entrar na igreja, tenho pouco tempo, ainda não conheço muito. É com você que Deus está falando. Você vai pelejar, querido. E quando você se levantar e se posicionar, você vai pelejar pelos seus irmãos. Você vai pelejar pelos teus filhos e as tuas filhas. Você vai pelejar pela tua esposa, pelo teu cônjuge, pelo teu esposo. E você vai pelejar pela tua casa, querido. Quando você se levanta pelejando, você está pelejando, amado, contra o inimigo. E você está pelejando a favor da tua casa, a favor dos teus irmãos, a favor, querido, daqueles que fazem parte da tua família. Neemias traz essa visão para o povo, querido. Fala assim, presta bem atenção, vocês estão levantando os muros, amém? Amém. Que bênção, coisa tremenda. Vocês não querem mais levantar, não é verdade? Não. Por quê? Estamos cansados. Ok. Neemias podia falar assim, faz o seguinte, vocês estão cansados, pode todo mundo ir embora, querido, porque eu estou morando no palácio, o problema é de vocês. Neemias podia virar e falar assim, pode todo mundo ir embora. Vocês estão cansados? Vão embora. Pode todo mundo ir embora. Levanta aí, querido, faz suas trouxinhas e podem ir. Ao invés de fazer isso, Neemias para e fala assim, vem cá, querido, vocês estão pensando que vocês estão levantando o muro, vocês estão fazendo essa obra que vocês estão fazendo para mim? Deixa eu mostrar para quem que é essa obra. Você está levantando os muros, após levantar os muros, aqui dentro desses muros vocês vão construir casas. Vocês sabiam, sabíamos. Então, eu não vou estar morando aqui. Essas casas vão ser para os seus irmãos. Essas casas que vão ser levantadas vão ser para os vossos filhos e filhas. Vai ser para você e para a tua casa.
Então me diz, querido, se você quer parar de fazer essa obra ou não. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Presta atenção, meu amado. Você está aqui nessa igreja, amém? Amém? Existe uma obra a ser feita aqui. Nós falamos desde o início. Existe uma missão. E de fazer discípulos de todas as nações. Batize e ensine a ele a guardar. Ensine eles a guardar aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Para fazer isso, vocês têm que estar sendo suportados por uma visão. Qual é a visão? A visão é que a minha casa tem que ser uma igreja. E eu, como discípulo, tenho que ser um sacerdote. E sabe por que você vai fazer discípulo? Diga assim: pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos meus filhos, as minhas filhas, o meu cônjuge e a minha casa. Você está vendo por que você tem que fazer discípulo? O fazer discípulo, multiplicar a vida de Jesus, que tem a ver com a vida dos seus irmãos, com a vida dos seus filhos, tem a ver com a vida do teu cônjuge. Por que, pastor, que tem a ver com a nossa vida? Por que isso tem a ver com a gente? Eu creio que Deus tem trazido aqui e tem entregado a nós um alimento espiritual. Amém, queridos? Amém. Você tem se alimentado aqui, amém? Amém? Eu também tenho. Se nós pararmos isso aqui, eu te digo com certeza que vai ser muito difícil encontrar um lugar que eu consiga receber o alimento que eu recebo aqui. Amém. Isso, amado, vai afetar a tua casa. Isso vai afetar a minha casa. Isso vai afetar os seus irmãos. Isso vai afetar os meus irmãos. Glória a Deus. Os nossos filhos. Jesus. E vai afetar a minha vida também. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, amado, deixa eu falar um negócio para você. Deus conta com você com essa obra. Amém. Deus conta com você. Deus conta com você. Não se canse, querido. Não se canse. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Busque no Senhor e Deus vai te fortalecer. Amém. Busque estar junto com os irmãos e Deus, através dessas vidas, vão lhe fortalecer. Mas não se isole, querido. Não pense que não vale a pena, porque é isso que o inimigo quer que você pense. O inimigo fez com que esses homens aqui, que estavam junto com Neemias, pensassem isso. Não vale a pena levantar os muros de Jerusalém, porque vocês vão levantar e nós vamos destruir de novo. Quando chegam para mim e falam assim: pastor, não vale a pena você entrar no meu casamento. Muitos já tentaram e não conseguiram. Ou quando conseguem levantar, o inimigo vem e destrói de novo. Presta atenção, querido. Presta atenção, porque o posicionamento começa em você. O posicionamento começa em você. A gente falou aqui que cada casa tem que ser uma igreja. Mas para isso se cumprir, eu tenho que ser discípulo e tenho que ser um sacerdote. Senão a minha casa não se transforma numa igreja, querido. Portanto, isso é um posicionamento individual. Você está conseguindo entender? Amém. Então, amado, agora a gente vai entrar nos passos práticos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar um posicionamento. Você tem que decidir o que você quer, querido. Uma hora você está jogando no time do inimigo, outra hora você está jogando no time de Deus. Deixa eu te falar onde é que você está. Você está em cima do muro. Você está em cima do muro. E deixa eu te dar uma notícia que de repente você não sabe. O muro pertence ao diabo. Como é que você pode dizer um negócio desse? Presta atenção, Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra. Você não tem como, amado, mesclar as trevas com a luz. Não tem como eu ter atitudes
de trevas e querer ser que a minha casa seja uma igreja. Não vai ser nunca. Começa na minha vida, para que possa se estender primeiro dentro da minha casa, para que depois eu possa ir para fora e fazer discípulos. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Então presta atenção. Primeira coisa é posicionamento. Josué, querido, se posicionou no meio de uma nação, no meio de um povo, querido, que estava meio que se prostituindo com outros deuses. E olha o que é que diz Josué 24, versículo 15 em diante. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí, amado, aqui Josué toma um posicionamento. Ele diz assim: não importa a decisão que vocês vão tomar, eu já tomei a minha. E a minha é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça, não importa, pode se levantar pessoas, podem aparecer servindo outros deuses, sendo milionários, fazendo muito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 18. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes do Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Amado, presta atenção. O posicionamento de Josué provocou, querido, um avivamento em Israel. Ele diz assim: vocês podem continuar servindo esses deuses, esses demônios, mas deixa eu falar, vocês todos podem fazer isso, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E quando Josué se posiciona, o povo se levanta e começa a se lembrar do que Deus já fez. Começa a se lembrar dos milagres e maravilhas que eles viram com os próprios olhos. Sabe o que é que eu fico abismado, queridos? É que às vezes as pessoas veem com os próprios olhos o milagre de Deus acontecendo, mas não dá valor. Ou então vê os milagres de Deus acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. E sabe o que é que acontece, querido? Basta, querido, simplesmente uma montanha, nem uma montanha, um monte se levantar, e ele começa a abandonar o Senhor. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Como assim abandonar o Senhor? Começa a ter atitudes, querido, que não condizem com a palavra. Começa a buscar soluções fora da palavra de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém, igreja? Amém. Então presta atenção. Josué causa um avivamento. O seu posicionamento, amado, produzirá uma revolução santa dentro da tua casa, no teu bairro, aonde você mora, aonde você trabalha. O teu posicionamento, você tem que decidir. Deus está falando para você hoje o que é que você quer, querido. É você e Deus agora. Deus está perguntando o que é que você quer. Porque às vezes eu quero Deus e... Não funciona. Não tem Deus e... É só ao Senhor e acabou. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Glória a Deus. Pensei que o povo tinha ido embora por causa da palavra.
Eu sei que o povo já tinha saído correndo. Fica firme. Fica firme aí, querido. Amém? Amém. Então presta atenção, amado. O povo começa a caminhar dessa maneira. O povo começa a caminhar dessa maneira. E começa a ver em Josué algo. E começa a se submeter a esse Deus que é o Todo-Poderoso. Amém? Mas presta atenção, para você servir esse Deus, se você se decidir, se você se posicionar em Cristo, se você se posicionar de maneira a ser discípulo do Senhor Jesus, a ser um sacerdote do Senhor, presta atenção, amado, você tem que ter autenticidade. Sabe o que é isso? Você tem que ter uma vida transparente. Como assim? Não entendi, pastor. Seja quem você é em todos os lugares. Às vezes a pessoa está com algo, querido, no coração, vamos supor, contra mim. Aí chega para mim, eu falo, e aí, meu amado, eu não estou sabendo de nada, viu, querido? E aí, meu amado, tá tudo bem? Tudo na paz? Tranquilo, pastor, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Quer ser discípulo, amém, querido? Amém. É assim, tá tudo bem, amado? Pastor, olha só, glória a Deus, as coisas estão caminhando, mas eu tenho algo no meu coração, eu queria falar com você. Fale, meu amado, olha só, eu estou com meu coração aquele dia, eu não entendi muito bem. Foi feito isso, ou foi falado aquilo, ou foi feito dessa maneira. Aí sabe o que acontece ao invés disso, dentro das igrejas, que se dizem igreja do Senhor Jesus? Deixa eu explicar para você o que acontece. Uma pessoa não fala com a outra, um irmão não fala com o outro, não vai lá aclarar. Às vezes, querido, ele teve conclusões precipitadas. A pessoa, não sei se você sabe, numa comunicação existe quem envia a mensagem e quem recebe. Você sabia disso? Às vezes nem sempre quem recebe a mensagem recebe do jeito que a pessoa queria enviar, enviou. Aí, em vez de eu aclarar, eu tomo conclusões. Em vez de eu ir lá e falar com a pessoa, eu procuro os irmãos dentro da igreja e começo a falar mal. Sabe o que é isso? Quantos sabem o nome disso aí? Maledicência. Fofoca, maledicência. Olha aí, querido. Eu não sei se você sabia, mas os maledicentes, eles não vão herdar o reino de Deus. Você sabia disso, querido? Jesus, até sabendo dessa situação, Jesus nos explica o que fazer. Jesus fala assim, em Mateus 18, se você tem algo contra o seu irmão, vai lá, vai arguir entre ti e ele. Se ele aceitar, você ganhou o irmão. E se ele não aceitar, pastor? Jesus continua ensinando. Se ele não aceitar, você leva contigo mais 2 ou 3 testemunhas. E se não aceitar, pastor? Aí leva diante da igreja. O que é levar diante da igreja? Abre o coração. Dentro do GE, olha, amado, nós estamos passando por uma situação, já dei o primeiro passo, já dei o segundo, agora estou dando aqui o terceiro. Que eu não consigo voltar a ter paz, a ter shalom, relacionamento com esse amado. E se não aceitar? Aí Jesus declara, aí considera ele gentil e publicano. É uma pessoa que não quer se submeter, uma pessoa que não quer fazer, não é verdade? Não quer fazer o caminho de volta, não quer reatar, voltar à comunhão com o irmão. Portanto, então, querido, a palavra diz que se você não ama o seu irmão, o que acontece? O amor de Deus não está em você, querido. Então, tudo isso, amado, são passos a serem dados. Você está entendendo, querido? Amém? Então, amado, além do posicionamento, se eu me posicionar em Cristo, eu tenho que ser uma pessoa transparente. Eu tenho que ser uma pessoa transparente. Não fazer como os escribas e fariseus da época, onde Jesus fala assim para ele, vocês são hipócritas, sepulcros caiados. Porque, presta atenção, vocês botam uma carga sobre o povo, sobre as pessoas, impossível de ser carregada, quando vocês mesmo não fazem. Você está entendendo, querido? Presta atenção o que diz Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de imundícia. Jesus olha, querido, para uma pessoa dessa, ele fala assim, você parece um sepulcro caiado, por fora uma roupa belíssima,
Por fora está lá o pastor de terno e gravata, que maravilha, ó. Que bênção, perfumado. Por dentro está fedendo, querido. Por quê? Porque está podre. Porque entra naquela de faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Mateus 5,20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então Jesus aqui está mostrando como é que é um posicionamento dos escribas e fariseus, daqueles que eram chamados doutores da lei. Jesus está falando assim: se o modelo de vocês não for melhor do que o deles, muito maior, vocês não vão entrar no reino. Tem que ser maior, querido. Tem que ser maior. Deixa essa coisa de lado de uma capa. Eu boto uma capa de cristão. Tira essa capa, querido. Mostra quem você é. Se permita ser curado e tratado pelo Senhor, para que você se transforme num discípulo do Senhor Jesus. Amém, amém, querido? Permita o Senhor entrar na tua vida, para que Ele, através disso, possa entrar na tua casa, para que Ele possa entrar, querido, na tua família. Glória a Deus. E fazer nova todas as coisas. Amém, amado? Amém. Não tem nada mais desanimador do que essa coisa mesmo, amado, de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo amor de Deus. Isso causa até raiva. Sabe, querido, nos filhos. Porque a palavra diz: pais, não suscitei a ira aos vossos filhos. Sabe como é que você suscita a ira ao filho? É dessa maneira. Filho, faça. Filho, não minta. Aí você briga com ele porque ele mentiu. Aí o telefone toca. Seu filho atende. Pai ou mãe, é pra você. Aí você fala assim: diz que eu não tô. Afinal de contas, é pra mentir ou não é pra mentir, querido? Não é verdade? O povo ri. A pastora Daniela trouxe isso há algum tempo atrás. O povo não esquece, não é verdade? Então, é dessa maneira, querido. Aí vem com aquelas conversinhas que o filho fala: mas vem cá, por que você pode? Porque eu sou adulto. Que adulto, querido? Se não é bom pra ele, não é bom pra você. Não, filho, não assista esse filme, porque esse filme não é bom pra você. Se não é bom pra ele, não é bom pra você, querido. Jesus chamou ele para ser discípulo, e chamou você para ser discípulo. E aí não faz distinção de um discípulo para o outro. A mesma palavra para um discípulo é para o outro. Amém, queridos? Glória a Deus. Amado, é preciso que se levante uma geração que viva em casa como vive quando estão dentro do templo, dentro da igreja. O mundo está precisando ver isso, querido. O mundo já está cansado de ver pessoas agindo de uma maneira dentro da igreja e sendo outro fora. O mundo está cansado, querido, de charlatão, de 171. Você está entendendo, querido? O mundo está cansado disso. O mundo está sedento por algo novo, algo diferente, querido. E esse diferencial você tem, que é Jesus na tua vida. Esse diferencial você tem, mas você tem que tomar posição, querido. Você tem que decidir o que é que você quer. Você tem que decidir o que é que você quer. Vai para as tradições familiares ou vai para Jesus? Você tem que decidir, meu querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Então presta atenção. Após você tomar posicionamento, após você ser transparente, ter uma vida, ser o mesmo, a mesma pessoa, em qualquer lugar que você esteja, você ser um discípulo, um servo de Deus. E o que tem que acontecer, amado, tem que ser estabelecido. Tem que haver um estabelecimento das posições de cada membro, de cada pessoa. Presta atenção. Divisão de tarefas. Olha o que diz Gálatas 6:5. Diz assim: porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Amado, presta atenção. Quando você determina funções claras, trazem paz e segurança. Cuidado com as trocas de papéis. Sabe, amado? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para mim, como marido, Deus tem um posicionamento para mim.
Eu tenho que me posicionar no meu posicionamento. Eu não posso me posicionar no da minha esposa, senão dá galho, querido. O tiro sai pela culatra. E vice-versa. Maridos, a palavra diz que os maridos, querido, eles são os provedores da casa, amém? Amém. E aí o que acontece? Aí o marido troca de posição. A mulher vira a provedora e o homem fica em casa. Vai dar bode, querido, isso aí. Vai dar problema. Por que, pastor, que vai dar problema? Porque não é a ordem correta que a palavra diz. Não é o que Deus determinou. O que Deus determinou já está determinado. Basta nós nos submetermos e obedecermos, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Olha o que diz Efésios 5,33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Cada um tem o seu posicionamento dentro do reino. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Aí o filho faz o que quer e que entende, querido, e o pai não faz nada. Presta atenção, amado. O filho ele tem que se submeter e obedecer aos pais e acabou. Em tudo. Não, mas presta atenção, é pequenininho, é de pequenininho que começa. Não vai tentar corrigir quando tiver 15, 16, já é tarde, querido. Você já não segura mais. Você está entendendo, querido? Começa em criança. Começa doutrinando desde já, querido. Amém, queridos? Glória a Deus. E presta atenção. Quarta coisa, querido. Toma um posicionamento. Não é verdade? Tenho transparência. Sou o mesmo aonde eu estiver. Coloco em ordem. Dentro da minha casa, dentro da minha família, cada um com o seu papel. Cada um se submetendo. Podemos nos ajudar uns aos outros e devemos. Amém, queridos? Mas presta atenção. O exercício do sacerdócio, ele tem que existir. O sacerdócio, ele é responsável por entrar na presença de Deus, oferecer sacrifícios, e ele intercedia entre Deus e o povo. A palavra diz, amado, que isso não estava direcionado a nós, mas depois da morte e ressurreição de Cristo, a palavra diz que o véu do templo se rasgou. E agora Deus não escolhe simplesmente um, mas Ele agora escolhe uma raça. Ele levanta uma nação inteira, uma raça inteira de sacerdotes. Olha o que diz, querido, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então presta atenção. Olha aqui, amado, nesse versículo vem falando que nós temos uma missão. A missão, querido, qual é? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas antes, querido, o que é que nós temos que ser? Nós temos que entender, temos que ter a visão e temos que ter a consciência que agora nós somos uma raça eleita pelo Senhor. Nós somos sacerdotes de Deus, aqueles que são responsáveis por levar aquilo que Deus fala, por trazer a presença de Deus. Uma nação santa. Portanto, querido, você não pode andar no curso desse mundo. Você não pode andar segundo o príncipe da potestade do ar, nem segundo a vontade da tua carne. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, você não faz mais o que dá na telha, querido. Você é propriedade de Deus e agora você faz o que Deus manda e acabou. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Querido, a gente tem que entender isso. Eu fui chamado, sabe, amado, um dia para ser pastor dessa igreja. Eu e minha esposa fomos chamados para ser pastores dessa igreja. Mas deixa eu falar algo para você. Na sua casa, deixa eu falar com os homens aqui. Na sua casa, querido, Deus colocou você como pastor da tua família. Não sou eu. Eu não posso levantar, eu posso profetizar. Eu não posso me levantar, querido, e me posicionar falando, eu
e a casa de Mariel serviremos ao Senhor. Eu posso até profetizar, viu, querido? E profetizo em nome de Jesus. Amém? Cada casa aqui nesse lugar. Amém. Mas, amado, quando você se levanta como discípulo do Senhor Jesus, como sacerdote do Rei, cheio da presença de Deus, e você olha para o diabo e fala assim: diabo, deixa eu te falar uma coisa. Está vendo meus filhos? Eu não botei filho no mundo para te servir. Está vendo a minha esposa? Eu não casei com a minha esposa para viver uma guerra dentro de casa. E a tua presença, Satanás, está sempre aqui dentro. Então, ô Satanás, deixa eu te dizer desde agora: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não importa o que você faça, não importa o que você ofereça, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe o que a palavra sobre isso fala sobre isso? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Se a tua casa, querido, é uma igreja, as portas do inferno não prevalecem, e quando eles se levantam para cair. Amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, querido. Você foi chamado para ser pastor da tua família. Olha o que diz Êxodo 33, o versículo 8 em diante. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. Presta atenção, querido. Preste bem atenção nisso. Vocês têm um pastor e uma pastora que se levanta, que está aqui diante de vocês. Preste bem atenção. Se prostrando diante do Senhor, clamando pela presença de Deus, clamando pelo derramar do Senhor. Sabe o que vocês têm que fazer? O que Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você vê, querido, o seu pastor se levantar clamando pela tua vida, você se levanta, querido, debaixo dessa cobertura e começa a profetizar dentro da tua casa, dentro da tua família, sobre teus filhos. Amém. Em nome de Jesus, querido. Amém. Em nome de Jesus. Essa posição é tua, querido. Essa posição é específica sua. Amém. Amém, amados? Amém. Quinta e última coisa, querido, que eu quero falar. Você como sacerdote, você mulher como sacerdotisa, tem que entronizar o Senhor. O Senhor tem que ser entronizado, querido, na tua casa. A presença de Deus tem que entrar, querido, de uma maneira. E como é que a presença de Deus entra? A presença de Deus só entra quando há submissão, obediência, quando há fidelidade e fé. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Presta atenção. A mãe de Jesus, certa ocasião, chega para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus dá uma resposta a ela, que a princípio, humanamente falando, podia ser até uma resposta meio, né? Que ele fala assim: mulher, o que é que eu tenho contigo? A minha hora não é chegada. Na verdade, o que Jesus está falando é assim: querida, não vai ser você nem ninguém que vai dizer quando eu vou fazer. Vai ser o Senhor. Eu me submeto a Deus, não a homens. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Querido, mas teve algo aqui que fez com que a presença de Deus se movesse, fez com que o milagre de Deus entrasse e transformasse algo. E quando ele transformou, querido, e foram fazer uma comparação, a transformação que Deus tinha feito era muito mais excelente do que a anterior. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Sabe por que isso foi possível? Olha o que é que diz João 2,5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Amado, quer atrair a presença de Deus para a tua casa? Amém? Amém. Quer entronizar a presença de Deus, querido, na tua vida, na tua casa, na tua família? Amém, igreja? Amém. Amado, tem que fazer tudo o que ele mandar. Não é pouco,
não é obedecer a algumas coisas, não é simplesmente me submeter àquilo que me é conveniente, aquilo que é fácil para mim. Presta atenção, é se submeter a tudo. Todas as coisas, é tudo. Fazei tudo quanto ele vos disser. Se você fosse ver o que Jesus mandou esses empregados fazerem aqui, não tinha cabimento nenhum. Sabe como é que ele transforma isso, querido? As talhas que estavam com águas, que já estavam meio vazias, que servia para que as pessoas, quando estavam chegando, pudessem lavar os seus pés, se banhar e poder entrar no casamento. Ou seja, era uma água não muito boa, não é verdade? Muita mão entrando lá dentro, muita coisa, né? Pois é, Jesus pega essas talhas, manda encher de água até a boca. Ele toca. E ele manda a primeira coisa entregar ao mestre-sala, para que seja provado. Nessa prova o mestre-sala fala assim: normalmente as pessoas servem primeiro o melhor vinho, e depois, quando as pessoas já estão embriagadas, aí eles servem aquele de menos qualidade. Mas você fez diferente. Ele falou para o noivo: você deixou o melhor vinho para o final. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Deus tem um vinho novo para derramar na tua vida e na tua casa. Deus tem um vinho novo. Deus tem um casamento novo para entregar para você. Amém, querido? Alguns aqui já têm experimentado desse vinho novo no seu casamento. Alguns aqui já têm experimentado desse vinho novo na sua vida. Mas outros ainda não experimentaram. Você precisa experimentar, querido. Porque quando você experimentar, você não vai querer outro. Sabe por quê? Porque o que Deus tem é o melhor. O que Deus tem para mim e para vocês é sempre o melhor. Amado, Filipenses 2:9, presta atenção. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, perdão. Deu tilt aqui no iPad. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amado, se quisermos a intervenção do Senhor para nos levar a romper limites, nós precisamos entregar para Ele o comando de tudo. O comando da nossa vida, o comando da nossa casa. Sendo assim, querido, nós vamos nos tornar discípulos do Senhor Jesus. Nos tornando discípulos, nós seremos sacerdotes de Deus. Sendo sacerdotes de Deus, nos posicionando dentro da nossa casa, a nossa casa se transforma numa igreja. E a minha casa se transformando numa igreja, eu sendo um sacerdote, isso vai aumentando, isso vai crescendo cada vez mais à medida que eu for caminhando em direção à missão. Vai me dar poder, vai me dar suporte para que eu cumpra a missão de fazer discípulos. Por quê? Porque aconteceu na minha casa. Agora eu posso falar das coisas que eu tenho visto, ouvido e vivido na minha vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Querido, preste bem atenção. Esse é o tempo da verdadeira igreja reagir a todo, querido, a todo esse desmando que invade a sociedade. Toda essa coisa que tem invadido as igrejas, de que basta você entregar o seu dízimo, tudo que você tem, e você vai ser salvo, e aí o Senhor te ama. Não tem nada a ver com isso, querido. Você vai ensinar a guardar todas as coisas que você tem aprendido a guardar. Isso é a palavra do Senhor. Isso é crer e obedecer a sua palavra. Então presta atenção, amado, nós temos que nos voltar contra isso. E Deus deseja, para que isso aconteça, Deus deseja que, em primeiro lugar, a sua casa seja uma igreja. Que a minha casa seja uma igreja. Que nós, como discípulos, sejamos sacerdotes. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor.